Primeiro ano, estamos aqui testando o som, Mentira, tá testando nada. Já testamos o som para ver se vai sair bem limpinho aí para vocês ouvirem, né? Tudo certo. E aí, como é que estão? Como é que estão vocês? Estamos nesse período mais alongado, né? Quarentena, a gente não sabe ainda, infelizmente, qual que vai ser, né? Quando será a nossa volta? Estamos aqui, trabalhando para vocês. Esse ambiente iluminado, claro, quente pra caramba! Vocês não imaginam quanto que é quente. Você falou porque não pode ligar o ar por causa do barulho, né? Mas vamos lá, estamos aqui, firmes, fortes, pronto ao trabalho. Só lembrando, eu mandei para vocês nos grupos de sala algumas coisas referentes, né, às tarefas e tudo mais. Não se esqueçam que o documento de vocês também será mandado, tá? Um documento Word certinho, com todas as tarefas, como eu havia falado semana passada, né? Até o dia dessa aula, provavelmente vocês já tenham recebido, certo? Bom, vamos lá. A aula passada, vocês lembram que nós falamos sobre as questões que regem as palavras. Falamos sobre transitividade, falamos sobre regência. Se vocês olharem aí os capítulos anteriores de gramática, nós temos vindo no sentido de entender como é que as palavras funcionam. Vocês lembram? Estudamos estrutura de palavra, estudamos formação de palavra, depois viemos para as classes de palavras, a morfologia, aí a seleção e a combinação dessas palavras, como elas ocorrem, né? Até mesmo nas aulas de interpretação de texto. As relações contextuais, né? As relações de sentido, o que é um texto. Tudo isso porque, como eu já disse para vocês, quando vocês estão escrevendo uma redação, por exemplo, a gente não fica pensando nessa história de morfologia, sintaxe, estrutura, classe de palavra. Vem tudo junto. Eu sempre falo para vocês que a redação é a culminância do conhecimento de vocês em relação à língua. É ali que vocês vão usar tudo que vocês sabem sobre vocabulário, regra gramatical, morfologia, sintaxe, tudo isso de uma vez só, né, sem muita separação. Você não vai ficar pensando uma hora uma coisa, uma hora outra. É tudo junto. E hoje nós vamos falar de um assunto que mostra exatamente isso. Dois conceitos básicos. Esse capítulo 8, né? Vocês estão vendo. Desculpe, capítulo 9. Olha, mudamos de livro, é isso. Estamos no capítulo 9 do livro 3. Primeiro capítulo desse livro 3, né? Vocês já peguem aí o livro para vocês acompanharem. E esse capítulo 9, na verdade, vocês têm dois conceitos para aprender. Só dois. Daquilo que vocês já viram, mas é importante que vocês entendam bem o que é um, o que é outro e de que forma eles agem dentro do texto. Vocês têm um texto aí no capítulo inicial, que é um texto sobre biodiversidade. É um texto até longo um pouquinho, mas vale a pena ser lido. É um texto que fala sobre como funciona essa questão da biodiversidade nos biomas, no meio ambiente. Né? Parece até um texto de biologia, até mais, mas na verdade esse texto está aí por quê? Para mostrar como que esses biomas funcionam se interrelacionando. Como um precisa do outro e como um faz aquilo que o outro necessita para que eles, nesse relacionamento junto, eles possam funcionar e aí produzir vida e tudo mais. Numa relação com as palavras, e é por isso que esse texto está colocado aí, como é que funciona esse sistema de biodiversidade. E o outro texto do Agora é com Você, aqui ó, que vocês têm aí para fazer aí ao longo da semana, é um texto que fala sobre o lobo-guará. Mas aí vocês vão ver como é colocado isso dentro do texto. Por quê? Nós estamos estudando aqui nesse capítulo essa mesma relação entre as palavras.
Essa mesma relação que um sistema, né, um ecossistema, um bioma tem um com o outro, as palavras elas têm que ter umas com as outras para que elas produzam sentido. Por isso que estudam-se de várias formas as palavras. Se vocês pegarem uma gramática normativa, uma boa gramática, seja dessas que vocês podem baixar na internet, ou mesmo comprando uma gramática física, vocês vão ver que a gramática normativa da língua portuguesa, ela se divide em 4 partes, né? Você tem a primeira parte, que é o quê? Fonética e fonologia. Fonética e fonologia que você vai estudar acentuação, ortografia, homônimos, parônimos, sinônimos, essas coisas. Depois vocês têm morfologia, que é um estudo da estrutura, da formação, lembra? Radical, prefixos, sufixos, desinências, estrutura e formação de palavra e as classes de palavras, substantivos, adjetivos e tudo mais. E aí vocês têm sintaxe e semântica, que é o estudo aí das figuras de linguagem, das ambiguidades e tudo mais. Por que a gramática é dividida nessas 4 partes? Porque é necessário que você entenda como a palavra funciona, né, no seu específico, para entender como ela interage no todo. É como o nosso corpo, não é verdade? O nosso corpo é um outro exemplo de interrelacionamento. Às vezes a gente está com uma dor de cabeça e a origem dessa dor de cabeça não é necessariamente neurológica. Quantas vezes a gente vai ao médico, aí se for um bom médico, né, não vai ficar entupindo em qualquer remédio. Na primeira coisa, ele vai investigar. Aquilo pode ter origem até, por exemplo, de má formação dentária, né? Se você tem uma maxila, de algum problema bucal, isso pode interferir. Pode ser um problema auricular, de ouvido, que interfere. Pode ser um problema de vista, né? Você está com problema nos olhos, tem que usar óculos, a pressão do olho não está boa, isso pode interferir. Pode ser um problema digestivo. Por quê? Porque o nosso corpo ele funciona como um todo. Para você entender esse todo, você tem que entender as partes, né? Como é que o médico vai saber que a sua dor de cabeça tem origem na boca dentária se ele não sabe muito sobre a boca? Não é que ele tem que ser especialista, não é isso. Mas ele descobrindo, ele vai fazer o quê? Ele vai encaminhar você para um dentista, né? Para uma pessoa especializada em odontologia para resolver seu problema. Assim como se ele for, por exemplo, um neurologista e ele descobre que o seu problema tem fundo digestivo, ele vai te encaminhar para um especialista em sistema digestivo, porque ali ele vai, mas isso ele teve a noção, né? Não é aqueles que você entra e já fala na sua cara que é virose, né? Você chega lá com o dedo cortado, ele fala que é virose. E as palavras, elas têm esse funcionamento. Elas têm, você tem que começar no específico para poder entender o todo. Como que é isso? Aí entra o nosso conceito de hoje, morfossintaxe, né? Uma palavra composta, olha aí, palavra composta por aglutinação, né? Você pegou morfologia, sintaxe, juntou as duas, tirou uma parte do morfologia e formou morfossintaxe. Então, uma palavra composta por aglutinação. Quando você junta a palavra e ela perde elementos. Ela perde elementos aí na sua composição. Isso só para mostrar para vocês, né, como é importante nós conhecermos as palavras. Agora vamos por parte. Morfossintaxe. Tá bom, professor. O senhor falou aí de morfologia, sintaxe, morfologia, morfossintaxe. É uma união de morfologia e de sintaxe. Agora, o que é isso? O que é morfologia e o que é sintaxe? O que significam essas duas coisas quando nós estamos falando de produção de sentido? Vamos lá. Morfologia é a parte da língua que trata as palavras de forma isolada. Na morfologia, você não se preocupa com contexto, com situação. Você vai entender o significado daquela palavra
isoladamente, né? Como se fosse buscar o sentido do dicionário, buscando a sua estrutura, raiz, prefixo, sufixo, se tem desinência, buscando a sua formação. A partir da estrutura, como essa palavra formada ela é derivada, derivação prefixal, sufixal, ela é composta, aglutinação, justaposição, ela é um neologismo, ela é um estrangeirismo, para você entender, né, o sentido dela. E a classe é substantivo, é adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, né? Essa classe, ela entra aqui como classificação, que é isso que eu estou falando, as 10 classes de palavras, que até eu passei um esqueminha para vocês esses dias atrás, e a flexão, gênero, número, grau, masculino, feminino, singular e plural, aumentativo, diminutivo, comparativo, relativo. Você vai estudar essa palavra de forma isolada. Isolada, quando eu falo, é assim. Quando você está estudando morfologia, eu não sei se vocês fizeram isso, vamos lembrar lá do 5º ano agora. Quando eu estudei, há muito tempo atrás, né? A gente fazia isso. Quando se fala que vai fazer análise morfológica. Aí a professora da Jama, uma frase enorme, né? Para judiar da gente. Aí, mas olha como era bom. Desculpem, como era bom isso. Essa análise morfológica, no 5º ano, antiga 4ª série, fazia a gente ter uma noção de classe de palavra na marra, né? A professora colocava lá, por exemplo, assim: os estudantes do 2º ano irão participar de uma gincana ecológica para angariar fundos que serão doados para uma entidade beneficente. Beleza. Olha o tamanhão da frase. Você tem que analisar palavra por palavra. Os alunos do 2º ano. Aí você lá colocava os, artigo definido masculino. Alunos, substantivo masculino simples. Do, preposição. 2º, numeral. Ano, substantivo. Irão, verbo. Participar, verbo, desse jeito. Por quê? O que eu disse para vocês? A morfologia trata as palavras de forma isolada. Isolada. Eu vou mostrar para vocês a diferença disso nesse pedacinho de os alunos do 2º ano. Aí, de, preposição, uma, artigo indefinido feminino, gincana, substantivo simples, feminino, para, preposição, angariar, verbo, e aí a gente ia embora, ficava naquele monte de coisa e ia embora. Isso se chama análise morfológica. É igual quando vocês vão analisar a estrutura de palavra, né? A estrutura dela, raiz, prefixo, sufixo. Então, a morfologia, ela trata as palavras dessa maneira isolada, de forma isolada. Você não leva em conta situação, contexto, função, é palavra por palavra, uma a uma. É isso que a morfologia faz. Por que isso é importante? Porque você fica sabendo significado, olha o calor que está aqui, gente. Significado, você fica sabendo classe de palavra, se ela é masculina, se ela é feminina. Então é um estudo que futuramente, quando você vai lidar com a sintaxe, ajuda bastante. Por quê? Por que, professor, que ajuda? O que tem a ver, já que a morfologia é isolada? Aí vem a sintaxe. O que a sintaxe faz? A sintaxe, sintático, faz a combinação dessas palavras. Combinação. Você combina e a sintaxe vai fazer com que você veja qual é a função dessas palavras. Aí não é mais isolado. Ó, primeiro, uma combinação sintática tem que ter uma ordem. Né? A sintaxe, ela mexe com a ordem. As palavras precisam de um ordenamento, ordem, para que ela tenha coesão e coerência, senão fica uma bagunça.
né? Já pensou? Você escrever tudo torto, do jeito que você quer? Essa frase dos alunos, colocasse lá, angariar beneficente segundo B, fundos, alunos, ninguém entendeu nada. Então eu preciso combinar as minhas palavras para que elas façam sentido. O que é essa ordem? Nós temos uma ordem direta. Ordem direta de frase. O que é ordem direta de frase? Sujeito, seguido de um verbo e aí dos complementos. Tem que estar tudo escrito, professor? Não. Se você diz assim, por exemplo, viajei. Eu viajei. Você viajou, já tem uma ordem direta aí. Viajei, eu. Sujeito oculto, viajei, verbo intransitivo. E aí você coloca para onde você quiser. Mas a ordem direta, ela considera isso. O que não é uma ordem direta? É quando você troca o sujeito de lugar. Você pega o sujeito do começo e joga ele lá no fim da frase. É quando você pega o verbo e coloca ele no começo. Combinação. Você não vai mexer na coesão e na coerência porque você faz isso. Porque não é uma bagunça. Você está combinando. Se eu falo, os alunos foram beber água, ou beber água os alunos foram, deu na mesma, em termos de resultado. Eu só usei uma combinação diferente. Então a sintaxe, ela leva em conta essa combinação e essa ordem, o ordenamento das palavras. Tanto que quando vocês forem estudar figuras de sintaxe, as figuras de sintaxe são 3, né? Anacoluto, hipérbato e síntese. Vocês vão ver que as 3 é questão de ordem, em ordem crescente. A primeira, que é o anacoluto, uma ordem mais tranquila, que não vai mexer no sentido, e a síntese, que é uma bagunça total. Então, isso é ordem. Toda vez que você mexe nessa ordem direta, você vai ter uma ordem inversa. Sim, é chamada. Mexeu nessa ordem, pegou o sujeito, mandou para o final, ordem inversa, de sintaxe. E a análise sintática, lembra que eu falei que aqui você analisa palavra a palavra? Aqui não. A análise sintática analisa partes. Por exemplo, os alunos do segundo B irão participar de uma gincana, que eu falei. O que você já faz aí? Sujeito, lembra do sintagma? Sintagma nominal, sintagma verbal, que nós estudamos na outra aula, que eu escrevi o eixo aqui no quadro, fiz 2 setinhas para vocês, eixo paradigmático e eixo sintagmático. O eixo paradigmático era a morfologia, palavra isolada que você podia trocar, selecionar. E o sintagma e sintagmático, sintático, eram as partes, a sintaxe. O que é o sintagmático? Sujeito e predicado. Sujeito, os alunos do segundo ano, ou do primeiro ano. Predicado, irão participar de uma gincana. Separou em 2. Aí o que você já faz? Sujeito simples, os alunos do segundo ano. Aí você não analisa mais os alunos do segundo ano. Você analisa tudo junto. Os alunos do segundo, do primeiro, do terceiro, do sétimo, do nono, não importa. Lá na morfologia, esse do segundo ano, do primeiro ano, do terceiro ano, eu analisaria um por um. Do preposição, primeiro numeral, ano substantivo. Na sintaxe não. Os alunos do primeiro ano, adjunta de nominal. Está vendo a diferença? Eu analiso por partes. Por quê? Porque eu estou analisando a minha combinação e não palavra por palavra. Então essa é a sintaxe. E quando se juntam os dois? E essa morfossintaxe, professor? Parecendo xingamento, né? Morfossintaxe. E quando entram os dois? Aí vocês têm as duas coisas. A seleção, morfologia, eixo paradigmático, vertical. O sentido, lembra? O presidente Jair Bolsonaro, o mito, capitão, o governador, o primeiro mandante do Brasil. Seleção. Combinação, função. Aí você vai determinar quem é sujeito, quem é verbo, quem são os complementos. Verbos transitivos, intransitivos e afins. Para que tudo isso? Aí vocês perguntam.
Por isso aqui, ó. Quando você analisa morfossintaticamente, quer dizer que você fez o quê? Seleção e combinação para produção de sentido, aí sim, em um determinado contexto. Dentro da sintaxe, você vai analisar a palavra, uma palavra, dentro de uma situação. Ela pode se tornar, lembra da derivação imprópria, que a palavra muda de classe gramatical? Vamos pegar o porém, que é uma conjunção, senão, que é outra conjunção. Se você coloca, eu estou preocupado, porém, ainda mantenho meu otimismo. Isso é uma conjunção, dentro da sintaxe, né? Uma conjunção coordenativa adversativa. Se fosse morfologia, você ia lá e colocar só conjunção. Acabou. Ela não é outra coisa. Você está analisando ela isoladamente. Agora, dentro da sintaxe, ela é. Agora, dentro da frase, o porém da questão, o porém da questão. Quer dizer, o empecilho, o obstáculo, o problema, você está usando uma palavra como substantivo. Você tem um artigo antes, olha a combinação, você tem um artigo antes, o, porém. Quando você usa um artigo, a palavra automaticamente se transforma em um substantivo. Então, nesta combinação nova, o porém deixou de ser conjunção e passa a ser substantivo. Isso é morfossintaxe. Você não olhou só o isolado. Você não pegou o porém, conjunção, pronto. Não, você viu o todo. E assim com muitas outras. Vamos pegar a frase famosa lá do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, autor defunto, defunto autor. Você troca, isso aí já caiu um monte de vestibular, né? Autor defunto. Qual que é a diferença de um autor defunto de um defunto autor? Aí você começa a pensar o quê? Nessa combinação, e por que o Machado de Assis fez essa seleção? Autor substantivo, defunto adjetivo. Então, um autor defunto, um autor defunto é uma pessoa que já morreu. Ele escreveu um livro e morreu. É um autor defunto. Escreveu algo e morreu. Um defunto autor, aí vem a questão do livro. Porque qual é a história de Memórias Póstumas de Brás Cubas? Brás morre, Brás Cubas, o personagem principal, ele morre. E um século depois da morte dele, 100 anos depois, o espírito dele... Olha como Machado de Assis era vanguardista, né, gente? Isso lá no século XIX. O espírito do Brás volta para contar a própria história. Então, ele é um defunto autor, que isso é uma fala do Brás. Eu não sou um autor defunto, eu sou um defunto autor. Quer dizer, é o espírito dele que volta para contar a própria história. Aí, só para lembrar da história, né? O que isso tem a ver com a história? Porque ele morto, ele podia falar tudo que ele queria. Ele já ter morrido mesmo, ele mesmo fala. Já morri mesmo, não tenho que esconder nada, nem de mim e nem de outras pessoas. Então, ele era, o livro aberto, literalmente. E isso é um exemplo de seleção, de combinação, que a morfossintaxe faz. A morfossintaxe, essa palavrinha, parece um palavrão, xingamento, na verdade é para isso aqui. Você vai ver seleções e combinações para a produção de sentido, de significado, certo? Sem isso não é possível que a gente entenda, desde frases simples até frases mais complexas. Você precisa desse entendimento específico, o literal, o isolado, para chegar a esse entendimento global, certo? No Agora é com Você, que vocês têm nesse capítulo, que eu tinha falado lá no começo, você vai ter um texto sobre o lobo-guará, tá? É um texto interessante, mas olha, não percam o foco do entendimento. Lembre-se que vocês estão trabalhando com ordem de palavra e o que isso provoca, como eu falei agora, né? É o autor defunto, defunto autor. Esse ordenamento, lembre-se disso quando vocês forem resolver as questões. O que significa tal palavra? Em tal frase, a palavra usada assim, assim, certo? Bom, com isso terminamos nossa aula de hoje.
tá? Que é esse capítulo 8, esperando logo, né, que possamos voltar o mais breve possível. Abração, crianças. Tchau, tchau.